Castelo fez um grande favor ao país quando determinou que só podiam existir dois partidos, Arena, Aliança Renovadora Nacional, e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Não tinha fundo partidário, não tinha fundo eleitoral, tá legal, pessoal? Castelo Branco fez reformas econômicas e tributárias, mas os comunistas estavam revoltados e explodiram uma bomba no aeroporto dos Guararapes, em Recife. Eles queriam matar o general Costa e Silva, que Castelo escolheu como sucessor. Castelo era antifascista e, antes de entregar a presidência, fez a Constituição de 1967 e foi bonzinho. Não colocou lá qualquer ato institucional nem dispositivo autoritário. Costa e Silva, ao contrário, tinha um viés mais autoritário e endureceu o governo. Fez isso porque os comunistas estavam tocando terror no Brasil. Queriam derrubar o governo na amarra para transformar isso aqui numa ditadura do proletariado. Os caras eram violentos. Tiro, porrada e bomba, além de sequestros e assaltos. Ainda matavam os próprios companheiros quando desconfiavam de traição. Isso encheu o saco do Costa e Silva, que acabou decretando o AI-5. Ele fechou o Congresso Nacional, cassou mandatos, inclusive o pai do Dória, e reprimiu legal os comunistas. Costa e Silva teve um AVC e não terminou o mandato. Uma junta militar indicou o general Médici para o cargo. Apesar de ter sido o período de maior repressão aos terroristas, com prisão e enfrentamento tático de guerrilha, que matou um monte de comunistas, Médici reabriu o Congresso e não cassou ninguém. Dá para desconfiar, não dá não? No início da década de 70, o mundo fervia na área cultural. A partir das ruas de Paris, tomadas pelos estudantes em maio de 1968, houve uma revolução social global, uma inversão de valores morais, ruptura política entre conservadores e liberais e econômica entre comunismo e capitalismo. Cortina de ferro dividindo o mundo. O Brasil tinha censura, mas não impedia festivais de música, não impedia a criatividade. Chico, Caetano, Gil e muitos outros ganharam fama e muito dinheiro nessa época. E as universidades já estavam a todo vapor. Todo vapor mesmo, pessoal. A maconha já rolava nos campos. Uma abelha me contou que foi uma ideia, uma tática do general Golbery Couto e Silva. Ele achava que deixando os universitários fumando maconha ia afastar eles do terrorismo. E a gente viu no que deu. A droga saiu dos meios acadêmicos e foi disseminada entre as famílias mais pobres nas favelas. A origem da criminalidade forte está aí, ó. Médici queria que as coisas se acalmassem para a esquerda assumir sem violência. Enquanto isso, a juventude classe média ficava sendo catequizada por professores esquerdistas. Os militares criaram tantas estatais nessa época, pessoal, que fizeram um milagre econômico, que mexeu com o consumo dos brasileiros. Muita gente comprou, então, TV, geladeira, carro e até casa própria, através do BNH, Banco Nacional de Habitação. Minha Casa Minha Vida, pessoal, perto dos imóveis de antigamente, é tudo barraco, da pior espécie, é tapera. O Médici levou fama de carrasco porque a comunistada estava no exílio e não suportava ver o desenvolvimento do país, ainda que fosse sob controle estatal. Os comunas que ficaram aqui peitaram o governo com ataques violentos de guerrilha. Médici pretendia resolver tudo e devolver para os civis, mas comunista é uma raça desgraçada. Médici indicou Geisel, que foi tenentista como ele. Os dois, inclusive, apoiaram a posse do Jango. Esse pessoal Oliva é muito azeitado, não é mesmo? Geisel foi eleito pelo Colégio Eleitoral do Congresso e o alemão foi quem deu início ao processo de abertura política. Ele sabia que a mídia, a cultura e o ensino já estavam esquerdizados, então a transição ia ser fácil. Enfim, Geisel se aproximou da República Popular da China, reconheceu a independência de Angola pelos comunistas, fez acordo nuclear com a Alemanha e até deu fim ao AI-5. Por tudo isso, ele bateu de frente com oficiais linha dura, que não queriam de maneira nenhuma devolver o país nas mãos dos comunistas. Geisel venceu a queda de braço e impôs João Figueiredo como sucessor. Ele sabia que Figueiredo só queria cuidar de cavalo e cumpriria a ordem de fazer a abertura ampla, geral e irrestrita. Com tudo pronto, foi só os comunistas do exílio voltarem. A esquerda no poder seria facilmente o próximo passo, mas de forma lenta e gradual, para que a gente nem sentisse tanto. Enquanto isso, o maior pelego de todos os tempos estava sendo gestado lá no sindicalismo.
Nossa esquerda aprendeu a agir sem tanta pressa. Aturamos o Sarney, pessoal, por 5 longos anos, em troca de uma Constituição social-democrata, nome bonito para esconder a ação nefasta da esquerda comunista. Na cultura, a música brasileira já apresentava os resultados dessa esquerdização, definhando em conteúdo e em qualidade. O ensino foi banalizado e nos transformou em idiotas úteis. A imprensa e a televisão foram nos reeducando. Sem perceber, fomos renegando a família, a pátria e Deus. Tudo em nome de justiça social. Bem devagarinho, para que a gente não sentisse nada e não tivesse forças para reagir. Mensagens progressistas para moldar um novo Brasil. Politicamente correto. Tivemos um soluço com a eleição do Collor, mas o sistema estava dominado e o corrupto egoísta dançou. Surgiram os cara-pintadas manipulados pela minissérie Anos Rebeldes da Rede Globo, lembra? O Plano Real colocou dinheiro no bolso da sociedade e estendeu o tapete vermelho para a social-democracia. Elegemos Fernando Henrique, o sociólogo, filho de um tenentista. Ele abriu o caminho para o analfabeto sindicalista bem adestrado pelo socialismo. Lula instaurou a supremacia da estrela vermelha, onde empresários corruptos alimentavam políticos corruptos. Políticas populistas fecharam os olhos do proletariado. O governo finalmente dita regras sociais sem qualquer contestação. De novo, a política personalista em ação. Hoje, na música popular, Marcelo D2, Anitta, Ludmilla estimulam o consumo de drogas. A ideologia de gênero é cantada em prosa e verso pelo desafinado Pablo Vittar. Lixo cultural. A gente engole isso toda hora. Começamos a dar sinais de reação quando votamos em Jair Bolsonaro para a presidência da República. Mas o estrago da ideologização política, pessoal, continua atrapalhando. E não permitiu o serviço de limpeza completo. Continuamos errando nas urnas, mantivemos um monte de comunistas, socialistas, progressistas e liberais, tudo junto e misturado lá no Congresso. Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, Paulo Pimenta, Ranolfo Rodrigues, o cuequeiro José Guimarães, Cid Gomes, Marcelo Freixo, Tabata Amaral, o namorado da Fátima Bernardes, o João Campos, filho do Eduardo Campos, o Kim Kataguiri do MBL, a tal da Talíria Petroni e muitos outros, muitos outros. Essa Talíria, inclusive, pessoal, é professora de história, igual ao Freixo. Depois que o secretário de Cultura do governo conservador de Bolsonaro fez a cagada de gravar um vídeo com estética nazi, a esquerda aproveitou para juntar mais um xingamento contra nós conservadores. Agora, além de fascistas, viramos nazista na boca dessa gentalha comunista. Tudo com o apoio velado de Rodrigo Botafogo Maia, que faz conluio com essa gente, com o Centrão, para derrubar pautas conservadoras do Bolsonaro e para derrubar também ministros como o Weintraub e a Damares. Mas, para mostrar diferença entre nazismo e comunismo, a tal da Talíria até publicou uma homenagem ao genocida Lenin e ao ideólogo da política cultural nazista, comunista, fascista, Antônio Gramsci. Enalteceu o chorume do lixo da ideologia que destrói a inteligência, que matou mais de 100 milhões de pessoas. Marcelo D2 ainda disse que a gente tinha que ter gravado na testa com faca a palavra nazista. Entendendo tudo isso, você vai finalmente compreender que a nossa liberdade começou a voltar para as nossas mãos a partir da internet. Abrimos a porta de fuga da ditadura da mídia jornalística e cultural. Ganhamos voz e ecoamos nossos pensamentos e valores cristãos, conservadores, aqui, pela internet. Entendeu por que o sistema odeia tanto tudo isso? Bolsonaro entrou para desviar a rota que nos levava para o comunismo, mas os comunas de capitalismo não se dão por satisfeitos, não dão trégua. Veja o caso do governador de São Paulo, João Dória. Ele é empresário de lobby. Isso mesmo, lobby. Esperto como ele só, criou o LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Ele viveu sempre, a vida toda, de promover encontros entre industriais, empreiteiros e banqueiros com o poder público, os políticos. Entendeu a jogada? A empresa recebe altas comissões por isso. Depois do mensalão e principalmente depois do escândalo do Petrolão, as coisas ficaram mais vigiadas e mais discretas. Aí o que fez o João Dória? Decidiu ele mesmo entrar no poder público. Primeiro, com seu jeito engomadinho, milionário ostentação, engambelou os paulistas, que acreditaram que ele seria o prefeito ideal para governar São Paulo. Mas a ambição do Dória, a gente sabe, é bem maior.
Em 15 meses ele deixou São Paulo para trás nas mãos do progressista Bruno Covas e partiu com tudo para a candidatura a presidente. Mas o PSDB de Geraldo Alckmin disse não e ele, a contragosto, acabou brigando pelo governo do estado de São Paulo. Dória mostrou logo na entrada todo o seu viés esquerdista totalitário e patrimonialista, que não vê diferença entre o que é público e o que é privado. Olha o que ele fez no Palácio do Governo. Pegou uma decoradora e mudou toda a estética clássica do Palácio Bandeirantes. As mudanças físicas custaram mais de R$1,5 milhão, para deixar tudo bem parecido com palácios de estilo autoritário, como a estética nazista, fascista, comunista. Basta comparar essas fotos disponíveis na internet. Mas Dória e Alckmin, Alckmin e Dória são iguais, representam o mesmo tipo de política nefasta, só que Dória vai numa velocidade destrutiva muito mais rápida. Tudo pela fixação, pelo poder da presidência da República. É lá que ele quer estar. Tanto que loteou o governo de São Paulo para fazer uma grande base e vai continuar costurando alianças, seja com quem for, com Botafogo Maia, com Amoedo ou Luciano Huck. Dória não tem limites, pessoal. Rodrigo Maia também não, viu, pessoal? Ele flerta até com Ciro Gomes, tudo porque ele quer chegar na vice-presidência. Eles só querem uma coisa: poder. E isso bota a mão deles no cofre do governo federal. Qualquer um desses aí só tem um interesse: voltar ao tempo do mensalão, quando deputados e senadores fingiam independência política do PT, mas negociavam seus votos por cargos e dinheiro. Eles querem tudo como antes da Operação Lava Jato. Os acordos estão sendo fechados. E para alcançar os seus objetivos, Dória se elegeu enganando novamente o eleitorado paulista. Discursinho anticomunista e conservador, apoiado no Bolsonaro. Como o povo não perdoa traidores, ele vem perdendo popularidade. E agora está usando mais dinheiro público para tentar ocupar o Palácio do Planalto. Pegou R$20 milhões para modernizar as rádios de São Paulo. Isso mesmo, dinheiro do povo. Deu para as empresas privadas, como a Jovem Pan. E qual é a moeda de troca? Elogios para o Dória e porrada todo dia em Bolsonaro. Tá ok, Chilique? Não acabou não, pessoal. Ele sabe que a nossa independência da mídia tradicional continua acentuada na internet. E olha o que ele fez agora. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Pegou mais 15 milhões do dinheiro público para contratar uma empresa de vigilância da internet. Dória quer saber o que falam dele 24 horas por dia, 7 dias por semana, e quer fichar os seus detratores, saber quem age contra o seu projeto de poder rumo a Brasília. Quer tirar a gente do caminho dele. E aí eu te pergunto, nós vamos deixar?